Estamos ao vivo, muito boa noite, reikiana, reikiano. Nosso encontro está só começando. Hoje nós vamos falar sobre o reiki e o despertar espiritual e com muita alegria eu recebo você nesse encontro maravilhoso. Que alegria estar aqui com vocês. Já chega me contando aqui nos comentários qual o seu nível de reiki, qual a sua cidade, deixa eu te conhecer, deixa eu saber quem me acompanha nessa noite de hoje. Muito boa noite para Zenilda Rodrigues, a Gisela Velasquez. Está por aqui a aluna do Descomplicando Reiki. Um beijo, seja muito bem-vinda. A Jurrice, muito boa noite. Sandra Fátima de Almeida Reis, boa noite. José Maria, boa noite. A Maria Manuela, boa noite. E ela é aluna do Descomplicando, seja muito bem-vinda. Que alegria. Rui Agapito de Portugal. Anabela Santos de Portugal e também aluna do Descomplicando. Quanta gente de Portugal, ó. Temos aqui também a Paula Prata, que é de Portugal. Que lindo. Quem tenho mais alunas e alunos do Descomplicando aqui, coloca aqui nos comentários. Que alegria, ó. A Juliana Aidar, também minha aluna, está por aqui. Bom te ver por aqui, Ju, seja muito bem-vinda. A Iná Beatriz é minha aluna. A Jurrice é minha aluna também. José Maria, aluno do Descomplicando Reiki, a Sofia Marchete, também aluna do Descomplicando, e assim nós temos várias pessoas por aqui, alunas e alunos, ou não alunos. Se você não é minha aluna, se você não é meu aluno, você também é muito bem-vindo por aqui. Por quê? É através dessas aulas de quinta-feira que eu trago mais informações sobre o Reiki para você, seja aluna ou não. Deixa eu só ajeitar meu microfone. Joia. Seja você aluno ou não, trago aqui informações sobre o reiki. O conteúdo de hoje, inclusive, ele é um bate-papo maravilhoso sobre essa parte do despertar espiritual que nós passamos quando nós começamos a praticar o reiki. Então, aqui vai ser uma troca de experiência, uma conversa bem leve, bem descontraída entre nós, tá? E aí, se você tá aqui, tá, o que que é DR? O que que é Descomplicando Reiki? O que que é isso? Descomplicando Reiki é o meu curso mais completo, que as vagas da última turma fecharam no dia 2 de março, e desde então eu estou com a lista de espera aberta. Tá? Então a lista de espera já tem muitas pessoas aguardando vagas para o próximo treinamento, para a próxima abertura de turma. Em breve eu tenho novidades para trazer para vocês e no final da aula eu libero o link aqui da lista de espera para você entrar caso você queira, tá? Por quê? Porque quem estiver na lista de espera vai ter mais chances de conquistar uma vaga no treinamento quando essas vagas forem abertas e eu liberar a data aqui para vocês. Joia? E aí você pode ver que eu tenho várias alunas e alunos por aqui nos comentários. Deixa eu me apresentar, porque nós sempre temos pessoas novas por aqui. Eu me chamo Josi, eu sou reikiana há praticamente 16 anos, né? Em breve completo 16 anos de reiki. E essa energia chegou na minha vida de uma forma muito inusitada, e desde então o reiki passou a ser um propósito na minha vida. Um propósito no sentido de eu usar o reiki para me cuidar, no meu desenvolvimento, para cuidar das pessoas que eu amo e também para transformar o mundo. Então hoje eu descomplico o reiki, eu levo o reiki para os 4 cantos do mundo, através de aulas como essa, através dos meus cursos, e eu tenho milhares de alunos em mais de 28 países que me enchem de orgulho. E com muita alegria eu recebo você nesse encontro. Hoje a gente vai falar sobre esse processo de despertar espiritual ligado com o reiki. E se você gosta desse assunto, você está no lugar certo. Você gosta de falar de energias, se você gosta de boas energias, aqui é o local certo. Inclusive, quem está aqui e me acompanha toda quinta sabe muito bem que aqui é um espaço para o quê? Para boas energias. Então aqui não é permitido reclamação, aqui não é permitido pessimismo, aqui é um lugar de acolhimento, claro, mas aqui é um lugar de boas energias. Porque assim, o mundo aí fora, as pessoas por aí já estão cheias de energias mais densas, né? Então nosso objetivo aqui é ter um encontro leve e aqui só é permitido coisas boas. Joia? Antes de a gente começar o nosso bate-papo, que hoje vai ser um bate-papo mesmo, eu quero que você coloque aqui nos comentários, ó, e já estão colocando aqui, porque a Paula Prato, o Rui Agapito já colocaram aqui, que é a nossa palavra secreta. O que é a nossa palavra secreta? É uma palavra que só sabe quem participa desse encontro aqui. Quem não participa não tem nem noção que essa palavra existe, tá? Que é a palavra descomplica. Então, a qualquer momento do nosso encontro que eu falar algo que fizer sentido, alguma coisa que
Deu aquele clique, aquele despertar aí em você, você vai escrever aqui nos comentários Descomplica, assim como a Luciete Staldich, difícil o sobrenome de falar, né, Lucite, eu falei o nome e o sobrenome dela errada, é a Lucite Staldich. Colocou aqui Descomplica, a Olga Tenedi também colocou, a Neuza Correia de Lima, e várias pessoas colocaram aqui a palavra Descomplique, estamos juntas, estamos juntos. Joia? Vamos lá, gente, vamos começar nosso bate-papo? Então, hoje é bem nesse sentido de bate-papo, tá? Mas que eu vejo que muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? Eu falo bastante aqui com vocês sobre a prática do reiki, eu falo bastante sobre usar o reiki em você, usar em outras pessoas. Inclusive, a nossa aula de semana passada, que foi fantástica, eu falei sobre como usar o reiki em outras pessoas, como ajudar outras pessoas com o reiki, tá? Então, se você não viu essa aula, assiste, até porque eu tenho uma coisa importante para te dizer. Essas aulas de quinta-feira, elas acontecem aqui ao vivo e com muita alegria eu trago aqui para vocês esses conteúdos, mas eles saem do ar em breve, tá? Fica o replay por um tempo, mas depois essas aulas saem do ar e elas ficam disponíveis apenas aos meus alunos, certo? Então, se você perdeu alguma aula, alguma coisa assim, coloque em dia, tá? Assiste o que tem para assistir, porque em breve elas vão sair do ar. Joia? Ó, que legal, a Madalena Azevedo diz que vai entrar no próximo Descomplicando o Reiki. Madalena, então fica ligadinha, porque em breve eu tenho novidades. Inclusive, eu vou ter novidades na próxima segunda-feira, tá? Lá no meu, já vou até adiantar para vocês. Segunda-feira, às 19h45, lá no meu Instagram, acontece a Hora do Reiki, que é uma outra live que eu faço com outra proposta, e o objetivo lá é auto-aplicar reiki. Vocês auto-aplicam reiki junto comigo. Então, nesse próximo encontro de segunda-feira, eu tenho novidades para vocês. Quero todo mundo que está aqui lá, tá? Quero que você me diga, ó, vim da aula de quinta-feira, na segunda-feira, 19h45, lá no meu Instagram, tá? E eu conto mais detalhes. Porque o que acontece? Essas novidades que eu tenho para contar, eu só vou conseguir contar para vocês aqui nessa aula, na outra quinta-feira. Mas a novidade eu vou liberar lá no Instagram, segunda, 19h45, com prioridade. Então, se você quer ter acesso a essa novidade, esteja comigo lá no Instagram para não perder nada, tá bom? Vamos lá, gente. O nosso bate-papo de hoje é sobre a ligação do reiki com o despertar espiritual. A ligação do reiki com o despertar espiritual. Só um pouquinho. A última mentoria saiu do ar, não consegui assistir. Quem é minha aluna ou aluno e precisa de algum apoio com relação a qualquer tipo de conteúdo, tem que entrar em contato pelo suporte do curso, tá? Alunas e alunos têm acesso a um suporte exclusivo que tem lá dentro do curso. E você já deve ter recebido e-mails também falando sobre isso. Então é só entrar em contato pelo suporte do curso que o pessoal vai te ajudar. Joia? Sim, o encontro da Hora do Reiki é às 19h45, horário de Brasília, tá bom? Horário de Brasília. Vamos lá, gente? Tema do nosso encontro de hoje por aqui, então, a ligação do reiki com o processo de despertar espiritual. Despertar espiritual. Eu estava dando uma olhada sobre conceitos, né? O que é um despertar espiritual, o que falam por aí com relação a isso. E eu encontrei um conceito, um resumo do que é esse despertar espiritual, que eu achei bem interessante e eu me identifico muito com isso que eu encontrei, que é o seguinte: despertar espiritual é um estado de vigilância para a percepção do indivíduo em relação ao mundo que o cerca. Eu vou repetir, que ficou né, uma frase um pouco complexa. O despertar espiritual é um estado de vigilância para a percepção do indivíduo em relação ao mundo que o cerca, certo? O que essa frase quer dizer? Quer dizer que esse despertar espiritual, ele nada mais é do que a pessoa passar a se observar e passar a observar as pessoas e tudo ao seu redor de maneira diferente. Então, o processo de despertar espiritual, apesar de parecer algo místico, apesar de parecer algo romântico muitas vezes, para alguns de forma fantasiosa,
ele nada mais é do que nós, pessoas comuns, começarmos a olhar para nós em primeiro lugar, para outras pessoas e para o mundo de maneira diferente, ou na verdade, da maneira real. Você já parou para pensar que nós apenas sobrevivemos? Você já parou para pensar nisso? Nós não vivemos, a maioria de nós, praticamente todos aqui, não vivem, apenas sobrevivem. O que é sobreviver? É viver no automático, é acordar e vai na correria, e toma banho rápido, e corre fazer as coisas. Você não tá vivendo, experimentando as coisas, você tá só na correria, você tá só resolvendo as coisas que tem para serem resolvidas. E claro que nós temos que resolver as coisas, mas isso é o modo sobrevivência. É o tempo todo, eh, estar nesse automático. Esse processo de despertar espiritual é quando você sai desse modo automático. É quando você passa o quê? A realmente ver, vivenciar as coisas como elas são. Porque no modo automático, nós não conseguimos ver, sentir, ouvir, experimentar e viver as coisas como elas realmente estão acontecendo. Por quê? Porque nós não estamos ali. Nós estamos ali apenas sobrevivendo, resolvendo coisas. Nós não estamos ali experimentando aquilo com profundidade, certo? Então, o despertar espiritual, em resumo, é isso. É você sair do automático e passar a olhar ou a você, ou os outros, ou o mundo com olhos diferentes. Ou, digo mais, com os olhos da realidade, dessa realidade que nós perdemos com a correria que nós vivemos. Ah, mestre, então agora não é mais para viver na correria. Gente, não estou falando isso. Se vocês soubessem que horas começou minha agenda hoje, eu tô a 1000 por hora. Eu fiz 10 envios de reiki à distância hoje. Eu apareci cedo nas redes sociais, eu sumi o dia inteiro. Eu abri uma caixinha no Instagram, por exemplo, hoje cedo, e eu não consegui voltar para sequer ver as perguntas. Quero tentar fazer isso depois da live de hoje. Por quê? Porque não deu tempo, porque eu estou na função também o tempo todo. E aqui foi fazer 10 envios de reiki foi apenas uma parte do meu dia. Eu fiz várias outras coisas também. E você aí também teve a sua vida corrida. E nós temos as coisas para viver, para resolver e tá tudo certo. Porém, quando a gente vai falar sobre esse assunto, que é o nosso tema de hoje, que é o despertar espiritual, nós precisamos falar que nós vivemos no automático. Que esse é o nosso normal. O nosso normal é o automático. E o processo de realmente de desenvolvimento, despertar espiritual, é sair desse automático, tá? Quero te fazer uma pergunta bem franca hoje. Você consegue hoje, né, hoje você almoçou. Quem aqui almoçou? Alguém ficou sem almoçar? Se você almoçou, coloca sim, se você não almoçou, coloca não. Deixa eu ver o que vocês vão me responder. Eu almocei. Inclusive, almocei um arroz com feijão, couve refogada e salada de agrião. Foi isso. Arroz, feijão, couve refogada e salada de agrião. Maravilhoso, amo essa comidinha. Tem gente que não almoçou, menina! Como é que vocês conseguem não almoçar? Meu Deus, eu achei que todo mundo ia responder sim. Chocada. Ah, não deu tempo. Tudo bem, entendi. Entendi. Eu só tenho tempo para almoçar. Eu só tenho almoçou correndo, joia. Vamos falar justamente sobre isso. Deixa eu ajeitar o microfone. O da Maria Domingues foi café com almoço. Joia, joia. Tá. Se você não almoçou, pense em outra refeição que você fez hoje, tá? Mas, de forma geral, no almoço. Hoje, quando você almoçou, você realmente sentou, pegou aquela comida, colocou na boca, sentiu os sabores, sentiu o cheiro, realmente assim, nossa, que delícia essa comida. Que bom que eu tô podendo me alimentar. Que delícia, olha isso, seja uma salada, enfim, qualquer coisa que você conseguiu realmente, nossa, que prazer em me alimentar. Eu estou nutrindo o meu corpo, estou colocando esse alimento para dentro que vai nutrir o meu corpo. Eu estou realmente vivenciando esses sabores, porque a alimentação também é prazer. Você conseguiu realmente estar presente
na sua alimentação hoje? Por que eu falo isso? Porque a alimentação também é energia, a alimentação é nutrição do nosso corpo. E nós fazemos o quê? Colocamos a comida para dentro e saímos correndo para resolver a vida. A maioria de nós não consegue parar para desfrutar de algo tão sagrado quanto a nossa alimentação. Olha que interessante. E aí é onde as pessoas terminam de comer e estão com dor no estômago, dali a pouco já estão com fome de novo, você nem vivenciou aquele momento. Você jogou a comida para dentro, às vezes nem mastiga direito. Esses tempos eu estava observando, eu estava comendo tão na correria que não estava mastigando os alimentos direito. Por quê? A pressa, no automático. Veja, aqui eu falei apenas de uma refeição que é o almoço, mas quantas coisas no nosso dia nós apenas fazemos e nós não realmente aproveitamos? Porque o processo de despertar espiritual também não, é esse desfrutar, é esse olhar para as coisas de maneira diferente. Hoje cedo, quem me acompanhou lá no Instagram viu que eu fui caminhar no parque. Sempre que possível, eu faço uma caminhada no meio da natureza, eu gosto de fazer isso de manhã cedo, porque isso ajuda a começar o meu dia com uma energia diferente. O dia começa com outro embalo. Aí faço a caminhada, faço o reiki também. Quando possível, ando sem calçados no gramado, na grama. É maravilhoso também. E aí o que acontece? Hoje de manhã eu fui caminhar, um lugar muito bonito, o dia estava amanhecendo. E, gente, eu poderia ter ido nesse local, que é um local tão lindo, tão abençoado, com boas energias. Eu poderia ter ido na correria e nem desfrutado do momento. Mas eu estive lá e eu consegui aproveitar. Aproveitar escutando os barulhos ao meu redor, ou seja, os pássaros acordando, sentindo o cheiro, aquele cheiro de orvalho, sabe, quando tem o sereno que caiu nas árvores, o sereno que caiu no gramado, que tem aquele cheirinho. Eu digo que é cheiro de orvalho, aquele cheiro, sentindo aquela brisa fresquinha de manhã cedo. Gente, que coisa incrível, que privilégio é poder ver, andar, sentir, ouvir, é um privilégio. Isso também é despertar espiritual. É você aproveitar um um momento tão sagrado como o começo do seu dia, como estar em contato com a natureza. Isso também é despertar espiritual, tá? E aí, a minha intenção aqui é trazer essa consciência de que muito é romantizado esse processo de despertar espiritual, né? E a gente vai falar um pouco mais a seguir sobre como esse despertar chegou para você, como chegou para mim, como chega para cada um de nós. Mas muito é romantizado isso. E a gente tem que parar para entender que despertar espiritual faz parte da nossa vida todos os dias. Nós despertamos todos os dias para várias coisas. Para nós, para outras pessoas, para essas vivências, como desfrutar de uma alimentação, desfrutar de uma caminhada no parque, isso também é despertar. Porque se você olhar ao seu redor, você vai ver que 99% das pessoas não está desfrutando. As pessoas estão apenas sobrevivendo. Apenas sobrevivendo. Elas não estão ali se alimentando e desfrutando, não estão brincando com os seus filhos e desfrutando. Estão apenas ali para, eu vou brincar rápido aqui com meu filho para eu não me sentir tão culpada. Eu vou brincar aqui com meu filho para quê? Para ele ter uma companhia para brincar e não pelo desfrutar pela vivência daquele momento. Eu vou caminhar no parque só porque tem que fazer exercício. Eu já vou ligeiro querendo voltar e não aproveita esse momento. E não desfruta, inclusive, das coisas difíceis, né? Porque assim, aqui eu falei sobre uma alimentação, ai que delícia se alimentar, né, andar no parque é maravilhoso, brincar com filhos é maravilhoso, mas e as coisas difíceis? E aquele trabalho que você não gosta de fazer? É aquela tarefa doméstica que você não gosta de fazer? Não tô falando que é para romantizar, ai que lindo limpar os vidros da janela, claro que não é, talvez seja uma atividade que você odeia, mas você entende que a vida é o agora? Que o processo é o agora, que o despertar é agora, que se agora que você tem para fazer é limpar os vidros, mas que bom. Vamos tentar olhar de maneira diferente para as coisas, e isso não é romantizar,
Isso é criar consciência de que a gente só está sobrevivendo, entende? Agora vamos falar sobre esse processo do despertar. O despertar, eu acredito que ele não é uma coisa mística. O despertar, ele não é uma coisa mística. Eu não acredito que o despertar, ele vai acontecer na sua vida de uma forma romântica e mística. Ele acontece através da sua escolha. O despertar espiritual, segundo a minha opinião, acontece através da sua escolha. Por quê? Porque nós somos pessoas que fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias. E nós todos temos o poder de escolher o que nós queremos e o que não queremos. E o processo de despertar espiritual também é uma escolha. Também é uma escolha, porque é só você olhar ao seu redor e ver o quantas pessoas ao seu redor não estão vivendo as mesmas coisas que você, não estão olhando o mundo da mesma forma que você. Não tiveram esse despertar que você já teve, tá? Mas esse despertar, ele pode chegar na sua vida através de um momento ruim. Então, aquele momento em que você fica doente, infelizmente, tá lá, tá doente. A doença, quando ela chega em nós, ela vai envolver diretamente o processo da fé, né, em quem acredita em algo, vai diretamente estar ligado com o processo da fé. E aí é um processo onde você começa, né, a olhar o mundo de outra forma, porque você tá doente. E aí as coisas param de fazer sentido. Tudo aquilo que fazia sentido na sua vida para de fazer sentido na hora que a doença chega. Por quê? Se você não tiver saúde, nada mais na sua vida faz sentido. Então o despertar espiritual pode acontecer ali, no momento que você se vê doente e pensa: "Poxa, o quanto eu não desfrutei da vida até hoje. Quanto tempo mais eu tenho de vida", por exemplo, né, dependendo da gravidade do nível e da doença, a pessoa pode se perguntar: "Quanto tempo mais eu tenho de vida?". E aí tudo aquilo que fazia sentido já não faz mais sentido, a pessoa começa a olhar o mundo de outra forma, começa a se olhar de outra forma, começa a olhar os outros de outra forma, e o que é isso, gente? Isso é despertar espiritual. Outro momento que pode acontecer, trazendo, assim, um momento ruim, né, a doença é um dos casos. Outro caso, separação conjugal, né, que triste é a separação de um casal, né, que firmou algum compromisso, seja religioso, seja civil ou seja só entre os dois, um compromisso de ficarem juntos e aí essa relação acaba e envolve não só os dois, mas outras pessoas, uma série de coisas. E aí, nesse sofrimento, na mágoa, na revolta, pode vir o despertar espiritual. A pessoa pode começar a olhar a vida de maneira diferente a partir daquela dor que ela está passando. Aqui eu estou trazendo, né, o despertar através da dor, o despertar através do momento ruim. Você viveu o seu despertar através de algum momento ruim? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários, tá? Segunda situação que esse despertar espiritual pode acontecer em você, através do contrário, através de um momento bom. Então, por exemplo, o nascimento dos filhos. O nascimento dos filhos pode, que é um momento lindo, maravilhoso, possivelmente o melhor momento que você já viveu na vida, ali pode ter sido seu despertar espiritual. Não estou falando que foi ali exatamente, pode ter sido. Para cada um vai identificar de maneira diferente, tá? E às vezes não tem uma situação específica, mas foi naquele período, foi depois de determinada situação. Ah, depois que os meus filhos nasceram, eu passei a olhar o mundo de maneira diferente. Eu passei a ver que coisas que eu me importava já não tinham mais sentido. Eu comecei a ver coisas que realmente tinham sentido para mim. Eu comecei a me valorizar mais, prezar mais pela minha saúde, pela minha sanidade mental, para que eu pudesse estar bem para cuidar dos meus filhos, entende? Então, caso, por exemplo, de uma aposentadoria. Pensa uma pessoa que trabalhou a vida inteira, se dedicou, e aí, depois de muita, muita dedicação, conseguiu se aposentar, e isso era uma coisa que a pessoa queria muito. Então, o despertar espiritual dessa pessoa pode vir depois da aposentadoria. Que a pessoa tá só começando a vida, né, depois da aposentadoria, tá só começando a vida. E aí pode vir esse despertar no sentido de: "Poxa, que bom, eu já servi o mundo, eu já conquistei coisas e agora eu quero viver de maneira diferente, eu quero usufruir da vida, eu quero deixar o meu propósito". E aí o despertar espiritual
pode vir através desse bom momento que você viveu. Alguém consegue identificar aí que o seu despertar espiritual veio através de alguma coisa boa? Se o seu despertar veio através de alguma coisa boa, coloca aqui bom. Vamos separar assim, né? Coloca aqui bom para eu saber, tá? Outra coisa, já vou falar de um terceiro item. Já vou falar de um terceiro item aqui. Mas o nosso despertar pode acontecer várias vezes durante a vida, não é acontece uma vez, não, podem ser vários despertares, né, durante a nossa vida, certo? Vários. Joia, algumas pessoas veio através de um momento bom da vida. Legal, gente, legal. Terceira forma que esse despertar pode vir para você, através através de uma oportunidade. Então o despertar não veio para você através de algo ruim que você passou, e aí você passou a ver a vida de maneira diferente. O despertar não veio através de algo muito bom, e que aí você passou a ver a vida de maneira diferente, mas o despertar pode ter, entrado aí na sua vida através de uma oportunidade. O que é uma oportunidade? Junto com conhecimento, por exemplo. Então junto com aquele curso que você fez, seja de reiki ou de outra pessoa, junto com aquela meditação que você começou a fazer, junto com conhecimento, junto com uma live como essa do YouTube que você assistiu, uma live ou uma postagem que você viu nas redes sociais e aquilo foi um clique para você. Então o seu despertar pode ter vindo através de uma oportunidade, uma coisa ali que aconteceu, você: "Opa, aqui começa o meu despertar". O despertar pode ter vindo através de um emprego que você teve e que fez todo sentido na sua vida, aquele emprego transformou a sua maneira de ser, de servir, o seu despertar pode ter vindo através dali, tá. Então queridos, o nosso despertar, eu já vou falar daqui para frente com relação ao reiki, tá? Mas tudo isso que eu acabei de falar, sejam bons momentos, momentos mais desafiadores ou através de oportunidades, o despertar pode acontecer, pode chegar para nós. Não que necessariamente o despertar vai chegar com o reiki. Não necessariamente o despertar vai chegar com o reiki. Pode ser antes, pode ser com o reiki ou pode ser até depois do reiki, tá? Não necessariamente também o reiki vai promover o seu despertar. Mas o que tem em comum nessas situações, dos momentos bons, dos momentos desafiadores ou das oportunidades? Aqui aconteceram coisas importantes na sua vida. Foram momentos importantes. E pela sua escolha, porque aí é uma escolha, pela sua escolha, você decidiu viver o seu despertar. Não é porque alguém impôs. Não foi porque alguém impôs, não foi porque você foi obrigado, não, é simplesmente porque você escolheu. E aí você vai, eh, entender o que eu vou te falar agora. Com certeza você conhece pelo menos uma pessoa que, assim, já passou por várias coisas na vida, ruins, uma coisa atrás da outra, e ainda não passou pelo despertar. Você olha e você vê: "Nossa, essa pessoa ainda está naquele momento da vida. Ainda nossa, ainda não saiu daquele ciclo". Ou então, aquela pessoa que tem muitas coisas boas na vida, você olha: "Nossa, que vida abençoada, quantas coisas boas acontecem na vida dessa pessoa", e mesmo assim ela ainda não teve o despertar espiritual. Geralmente, as coisas ruins a gente vê isso mais com pessoas que vivem as coisas ruins, né, você vê a pessoa parece que fica naquele ciclo, é uma coisa ruim acontecendo atrás da outra na vida dela, e ela não desperta, e ela não desperta. Às vezes para as pessoas uma coisa já é o suficiente para despertar, e outras passam uma vida inteira sofrendo, com desafios, com um monte de coisa acontecendo e a pessoa não desperta. Por quê? Porque é uma escolha. Então eu não vejo o despertar espiritual como algo místico, como algo que, eh, enfim, que "Ah, agora é o seu momento". Não, o momento é quando você escolhe. Por quê? Porque todos nós estamos aqui em ampla evolução, concorda? Nós estamos aqui evoluindo todos os dias, uns mais, outros menos, mas a intensidade dessa evolução somos nós que escolhemos todos os dias. Eu posso ficar sentada no sofá o dia inteiro reclamando da vida,
e dizendo que tudo é ruim, que eu não recebo nenhuma oportunidade, que minha vida tá horrível, ou eu posso sair desse sofá e ir em busca de oportunidades e começar a ver a vida de maneira diferente, ser um pouco mais positiva, independente dos desafios da vida. São escolhas, entende? Então, o despertar espiritual é uma escolha. É uma escolha, não é algo místico, não é algo nesse sentido, tá? E aí, onde que entra o reiki? Onde que entra o reiki nesse processo? O reiki, ele não é o despertar. O reiki, ele não é o despertar. O despertar é seu, certo? Mas o reiki entra como uma ferramenta para ajudar nesse despertar. É por isso que muitas pessoas, ao serem iniciadas no reiki, ou mesmo antes da iniciação, quando estão fazendo curso, estão tendo acesso aos conhecimentos sobre energia, sobre o reiki e tudo mais, já sentem, né, que ali é o seu momento de despertar. Por quê? Porque ela está fazendo aquele curso, ela está tendo acesso àquelas informações, e aí a pessoa, nossa, eu nunca tinha olhado para o mundo dessa maneira. Eu nunca tinha me visto dessa maneira, eu nunca tinha visto outras pessoas dessa maneira. Então o reiki, ele vem como uma ferramenta que ajuda nesse processo. Não quer dizer que todo mundo que é iniciado no reiki tem o seu despertar espiritual. Não, a pessoa pode fazer o curso por fazer, por curiosidade, aquilo ali não transformar em nada a vida dela, ela seguir a vida e tá tudo certo. E aí, em outro momento da vida, ela percebe que ela teve um despertar, que ela teve uma mudança, né, de olhar para ela, de olhar para os outros, enfim. Assim como pessoas podem passar pelo despertar antes e algumas podem ver justamente no ensinamento do reiki, na iniciação ou na prática do reiki, esse processo de despertar, tá? E aí, esse despertar, ele pode acontecer também não só com o reiki, com outras técnicas. De repente, outra técnica que você aprendeu, foi um curso de florais, de cromoterapia, de feng shui, enfim, foi outro conhecimento que eu tive acesso. Ou numa sessão que você, eu passei por uma sessão de cromoterapia e depois daquilo eu percebi que eu comecei a ver a vida de maneira diferente, ali começou o meu despertar. Então, existem, aqui eu estou dando o exemplo do reiki, porque lógico, é o que eu falo, mas esse processo pode acontecer através de outras técnicas, tá bom? E eu quero saber aqui se o seu despertar tem alguma ligação com reiki. Se tem, você vai colocar aqui nos comentários a palavra descomplica. Se o seu processo de despertar tem alguma ligação com reiki, se você percebe ou até, não, meu despertar não foi com reiki, mas eu percebo que o reiki me ajudou nisso, coloca aqui nos comentários a palavra descomplica, tá? Eu vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês, enquanto vocês vão colocando aqui. Ó, a Silvana colocou assim: "Senti no coração fazer o curso de reiki logo após o falecimento, de minha filha e mãe". Nossa, sinto muito, Silvana, sinto muito mesmo. Que eu poderia ajudar outras pessoas. Olha a Alzenda é minha aluna, né, ela disse assim: "Eu fiz o curso há anos e nada fiz", então ela fez o curso de reiki e não aplicou. E só agora com a mestre despertei, então ela se tornou minha aluna e acabou despertando. Gente, fico muito feliz de ser um canal aí nesse processo de despertar de muitas pessoas. Obrigada pelo carinho. Olha que legal, Giovana. Tive um despertar com as constelações e agora estou tendo um novo olhar com o reiki. Exatamente, Giovana. É justamente o processo que eu disse que nós passamos por alguns momentos de despertar, né? E às vezes vamos despertando um pouco mais, vamos despertando para coisas diferentes. Que legal. Que legal, que lindo. A Neuza, perfeito, Neuza. Acho que a nossa caminhada de aprendizagem é um despertar perfeito. Quem está aberto para aprender, está aberto para despertar. Quem acha que já sabe tudo, na verdade não sabe é nada. Perfeito, perfeito. Algumas pessoas, vivenciaram esse processo e sentem isso vinculado com o reiki. Que legal. Tô lendo os comentários de vocês, tá? Perfeito, perfeito, estamos juntas. É isso.
Vamos seguir aqui. E aí, queridos, falando justamente do reiki vinculado com esse processo de despertar, qual é a grande função do reiki? Qual é a grande função do reiki? É autoconhecimento. Reiki é autoconhecimento. E o que tem a ver o autoconhecimento com o despertar espiritual? Tudo. Despertar espiritual. O que é despertar? Vamos pegar aqui, despertar é o quê? É acordar. O que é autoconhecimento? É acordar também. É acordar de um estado em que você não olhava para você e você passar a olhar para você. Isso é autoconhecimento. Então, despertar espiritual e autoconhecimento andam absolutamente juntos, na verdade são a mesma coisa. Né? E o reiki ele tem justamente essa proposta de levar para você o autoconhecimento, tá? Porque eu não sei se tem alguém aqui que percebe isso. Não, perceber você vai perceber. Eu não sei se tem alguém aqui que usa o reiki todos os dias. Não sei se tem alguém aqui que usa o reiki todos os dias. Se você usa o reiki todos os dias, você se dedica à prática, você vai concordar comigo que é impossível, impossível você usar o reiki todos os dias e você permanecer a mesma pessoa. Não tem como. Não, então quem aplica todos os dias vai me dizer aqui. Tem como você aplicar o reiki todos os dias e permanecer igual? Não mudar em absolutamente nada. Ai, não mudei nada, nada. Eu aplico todos os dias e nada se transformou e eu não me transformei, não mudou em nada. É impossível, tá, gente? É impossível. Perfeito. Por quê? Através do reiki nós, em primeiro lugar, nós conhecemos o quê? Identificamos, não é nem conhecemos, identificamos os nossos pensamentos. Na correria do dia a dia, quando nós estamos no automático, nós não paramos para observar no que nós estamos pensando. Vocês já repararam nisso? Talvez você está o tempo todo pensando em coisas negativas que só vão atrair mais coisas negativas, mais pensamentos negativos. Você entra num ciclo de negatividade e você não consegue mais sair. O que o reiki faz? O reiki faz a gente para um pouco, querida, para um pouco e vamos descansar esses pensamentos aí. Então o reiki traz o quê? Traz essa observação com carinho, com cautela aos nossos pensamentos. Isso é o quê? É autoconhecimento, é o processo de você se conhecer. Com o reiki, você conhece as suas emoções, aquelas emoções que você apenas sentia, mas que você não entendia de onde que vinham, que você apenas nutria todos os dias e achava normal todos os dias se sentir triste, e achava normal todos os dias sentir raiva e ter descontrole emocional, e aí com o reiki você vê, opa, peraí, isso, a emoção tá aqui, ela continua aqui, mas não é normal eu ter essa relação tóxica com as minhas emoções. O reiki proporciona autoconhecimento, onde você olha as suas emoções de maneira diferente. Através do reiki, você passa a olhar as suas dores, aquelas dores no corpo mesmo. Você começa a identificar dores que você nem tinha. Você começa a olhar as suas dores de maneira diferente. Você não vê só como uma dor. Você olha todo o ciclo da emoção, dos pensamentos, tudo que está relacionado com aquilo que está chegando no seu físico, porque dor é o quê? É um sintoma, é um sinal do seu corpo dizendo que algo não vai bem. E aí, através do reiki, da prática contínua, você começa a olhar as suas dores de maneira diferente. Você começa a olhar suas preocupações de maneira diferente. Você olha para os seus pensamentos, que é onde estão as suas preocupações, você vê que essa preocupação não tem o menor sentido. Que você está vivendo o quê? No futuro, no futuro, no futuro, e que você não tem controle sobre o futuro. E aí, qual a melhor parte desse processo de autoconhecimento com o reiki? É aprender a lidar com tudo isso. É saber identificar pensamentos, emoções, dores, preocupações, mas saber lidar com isso. Entender que pensamentos, emoções, dores e preocupações fazem parte da nossa vida, não tem como não pensar, não tem como não sentir, mas tem como ter um relacionamento harmonioso com isso, entende? Não é que eu vou aplicar reiki, eu nunca mais vou me preocupar, impossível. Mas você vai ter
visão diferente da preocupação. Você vai escolher melhor com o que se preocupar. Você vai confiar mais. Eu vou confiar um pouco mais aqui. Você vai ver que algumas preocupações não têm sentido. Olha o poder do Reiki nesse processo de transformação, de evolução do seu autoconhecimento, do seu despertar espiritual. O Reiki é uma ferramenta poderosíssima para potencializar ainda mais esse seu processo de despertar. Mas claro que não adianta só ser iniciado no Reiki, tem que praticar. As pessoas que comentaram aqui que aplicam todos os dias são as mesmas pessoas que falaram que é impossível você aplicar Reiki todos os dias e permanecer a mesma pessoa. É impossível. Por quê? Porque não tem como não se transformar, entende? Mas esse processo, vamos um pouco além, né? Esse processo de despertar também entra. Aqui eu tô falando tudo do quê? Do alto, alto. O que é o alto? É você, né? Mas o despertar, depois que nós despertamos, depois que nós passamos a olhar para nós de maneira diferente, com mais amor, com mais acolhimento, com mais racionalidade no sentido de por que eu estou me preocupando com isso, por que eu estou dando tanta intensidade a esse sentimento. Depois que você já começa a se ver de maneira diferente, se acolher de maneira diferente, presta atenção. Depois que você começa a se acolher de maneira diferente, se enxergar de maneira diferente, você abre espaço para um processo muito transformador, que é começar a ver os outros de maneira diferente, acolher os outros de maneira diferente. Só é possível nós termos esse acolhimento com o outro, esse entendimento do outro, quando nós já passamos por esse processo também, quando nós conseguimos nos acolher. Porque aí opa, eu me acolhi, eu entendi o que está acontecendo comigo. E se isso está acontecendo comigo, isso acontece com outras pessoas, então eu passo a entender que ela também está vivendo os seus desafios. Então, com o Reiki como ferramenta de autoconhecimento, você começa a compreender melhor as escolhas das pessoas. Porque você também enxerga que você fez escolhas que trouxeram coisas boas e coisas ruins, e que cada pessoa está fazendo a sua escolha também. E que ela também está colhendo os frutos das escolhas que elas fizeram. Você começa não só a compreender as escolhas dos outros, mas a aceitar e entender que aquela pessoa, ela tem o direito de escolher o que ela quiser. E que você também passou por esse processo. Quanto tempo da sua vida você ficou fazendo escolhas que não eram tão saudáveis para sua vida, como um todo, inclusive para sua saúde energética? E chegou um momento em que você mudou isso. Mas cada pessoa tem o seu tempo. Você compreende? Cada pessoa tem o seu tempo, você teve o seu tempo. E aí você começa a entender que aquela pessoa tem o tempo dela também. E aí você passa a entender que cada pessoa está vivendo o seu processo. Cada um de nós está vivendo o seu processo. E são processos diferentes. O despertar de cada um é diferente. A vida de cada um é diferente. As dores, as escolhas são diferentes. Quando você auto-aplica Reiki, quando você está vivendo esse seu processo de despertar, você começa a enxergar que cada um está vivendo a sua correria do despertar também, entende? E aí você começa a entender uma coisa que é fantástica, que é entender o porquê aquela pessoa está agindo daquela maneira. Você olha, antes do despertar, você só julga, né? Só julga. Ah, porque fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Quando você está vivendo profundamente o seu despertar, você não passa a não julgar mais. Você olha e pensa, poxa, eu entendo que aquela pessoa está vivendo daquela maneira por isso, porque ela ainda não despertou, porque ela ainda está em outro momento. O processo de despertar também entra esse despertar para o acolhimento do outro. E o que é esse acolhimento? É respeito. Apenas isso. Respeito. Ah, mas eu respeito as pessoas, eu também respeito. Mas será que você respeita realmente as escolhas que aquela pessoa está fazendo para a vida dela? Você já chegou nesse momento do despertar, de olhar para as pessoas ao seu redor, não concordar com várias coisas, mas entender que aquele é o processo que aquela pessoa está escolhendo? Ela está escolhendo, não é você. Ela está escolhendo. E ela tem esse direito, por mais que você não concorde, por mais que você esteja num caminho oposto, por mais que você ame aquela pessoa
Mais do que tudo, mas aquela pessoa está escolhendo o caminho dela, e você está escolhendo o seu. E no fundo, o caminho do despertar espiritual, essa ferramenta Reiki maravilhosa que nós temos acesso, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Mas no fundo, queridos, nós não temos como afirmar o que é certo e o que é errado. Nós não temos como dizer que aquela pessoa está escolhendo o caminho errado. De repente, o despertar dela vai vir justamente através desse caminho que ela escolheu. É aquilo ali que ela tem que vivenciar para ela despertar, entende? Quantos de vocês colocaram aqui, quantos de vocês colocaram aqui que o despertar de vocês veio através da dor? Vários. Porque a maioria das pessoas despertam através da dor. Então, por que a gente está aí criticando as dores dos outros? Calma, às vezes é isso que aquela pessoa precisa viver para passar pelo despertar dela, certo? Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Eu tô falando um monte de abobrinha? Coloca aqui nos comentários, descomplica. Olha que linda, a Sandra Ribeiro comentou aqui. Cobrar menos dos outros, eu aprendi com o Reiki. Que lindo, Sandra, é isso. Esse é o despertar. Esse é o despertar, maravilhoso. Anair Ludit, que minha aluna, gratidão, mestre, por um dia ter encontrado seu curso. Um beijo, meu amor, que bom ter você por aqui. Olha que legal, Giovana comentou aqui. E as pessoas passam a nos olhar de forma diferente, parecem mais amorosas. Perfeito, é isso. Porque assim, nós passamos pela transformação e claro que nós vamos externar isso, nós vamos reverberar isso. Então, sim, as pessoas podem começar a observar esse processo em nós também, tá? Que legal, perfeito. Estamos juntas. Estamos juntas. E aí, queridos, eu não sei se vocês já notaram, mas existe, além do reiki, da prática diária, que é maravilhosa, tudo que nós falamos aqui, tudo isso perfeito, isso tem ligação direta com o processo de despertar, o reiki entra o autoconhecimento, para a gente se acolher, para a gente se entender, para a gente acolher o outro, entender o outro e ter a possibilidade de ajudar o outro. Mas existe uma coisa que vocês me perguntam muito, 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 e aí agora é a hora da gente falar dessa coisa. Não é uma aula sobre essa coisa, mas agora é a hora de a gente trazer esse assunto, que são o que são os 5 princípios do reiki. Você já parou para pensar que os 5 princípios do reiki nada mais são do que um despertar? Despertar espiritual, despertar para o autoconhecimento, despertar para a vida. Os 5 princípios do reiki, eles são um despertar para a vida. Eu já fiz aula de quinta-feira aqui sobre os 5 princípios. Essa aula não está mais disponível. Como eu falei para você, as aulas ficam disponíveis por um tempo e depois elas saem do ar. Então, se você aproveitou esse conteúdo quando eu dei, que bom, porque foi uma aula completíssima sobre os 5 princípios. Não é o nosso objetivo hoje, mas deixa eu só trazer um pouco desse conceito dos princípios como ferramenta de despertar, como ferramenta de evolução, de autoconhecimento. Só a prática do reiki já é algo incrível. Agora pense nos 5 princípios. O conceito do apenas por hoje, né? Apenas por hoje eu sou calma, por exemplo, que é um dos princípios. Você está assumindo um compromisso de hoje você ser mais calma. Assumir o compromisso de hoje ser mais calma é um despertar, gente. Por que é um despertar? Porque você está saindo do automático. Despertar é o quê? Tem um pelo aqui na minha cara me incomodando. Despertar é o quê? Você sair do automático, entende? Sempre que você sai do automático, que você, opa, peraí, sair aqui do que eu estava acostumado a fazer. Sempre que você sai do automático, é um despertar. Então, apenas por hoje eu sou calma, por exemplo, é um despertar. É uma evolução, é um autoconhecimento. Se eu faço compromisso de apenas por hoje ser calma, isso quer dizer que eu sou um pouco estressada, que eu sou um pouco nervosa, que eu sou um pouco irritada, que eu preciso equilibrar isso. É autoconhecimento, é despertar, entende? Apenas por hoje eu sou confiante, que é outro princípio. Gente, é puro autoconhecimento. Não se preocupar, que aí a frase positiva, e quem assistiu aquela aula vai entender todo esse conceito que eu estou trazendo aqui.
né? O porquê eu não falo apenas por hoje, eu não me preocupo, e sim, apenas por hoje eu sou confiante. Não dá para me aprofundar nisso aqui. Mas apenas por hoje eu sou confiante é o quê? É justamente o despertar, é justamente o autoconhecimento. Eu identifico que eu sou uma pessoa preocupada, eu identifico que isso é difícil para mim. E aí eu assumo compromisso, porque não é só falar, princípio do reiki não é só colocar da boca para fora. Ah, vou aplicar reiki aqui, vou dizer apenas por hoje eu sou confiante. Isso não resolve. O princípio do reiki é compromisso. Compromisso. Apenas por hoje eu sou confiante. Então, hoje eu assumo esse compromisso. Hoje eu não vou me preocupar. Aconteça o que acontecer, eu vou ser confiante na vida, confiante nos meus pensamentos, confiante em mim e seguir. E é o meu compromisso de hoje, é compromisso, tá? Por isso que não deveria ser nem os 5 princípios do reiki, deveria ser os 5 compromissos da vida, nem do reiki, tá? Porque, mas precisa, como é que faz os 5 princípios, tem que vincular com o reiki? Não, gente, eu uso os 5 princípios como forma de compromissos. Então, para mim, vamos mudar, poderia ser os 5 compromissos para a vida, tá? Apenas por hoje eu sou grata. Quando eu identifico que eu não estou sendo grata pelas coisas que eu tenho ao meu redor, seja o pouco, seja o muito, é o quê? É despertar, é autoconhecimento. Apenas por hoje eu sou honesta, e não é só honestidade no sentido de não roubar, é óbvio que a gente sabe disso, mas é honestidade com quem você é, com as escolhas que você faz. A honestidade de ser quem você é. Eu sou honesta, porque. Eu sou honesta no sentido. O meu sonho é trabalhar com reiki, eu quero muito trabalhar com reiki, mas eu fico com medo do que as pessoas vão pensar. Você não está sendo honesta com você. Você tá colocando a vontade dos outros na frente da sua. Isso não é honestidade com você, em primeiro lugar. Entende? Então, aqui só tô dando um exemplo bem simplificado, mas precisaria de uma aula inteira para falar sobre isso. Apenas por hoje eu amo e respeito todos, não no sentido literal de amar incondicionalmente todos, respeito sim, né? Mas de amar incondicionalmente todos, não, isso é impossível. Mas o amor também é respeito, também é ser grato, também é ser compreensivo, ser empático, isso também são atos de amor. E aí, quando eu sei que isso é um desafio para mim, e eu assumo esse compromisso, apenas por hoje eu amo e respeito todos, nesse sentido maior, não no sentido de, eu amo, encontrei uma pessoa ali atravessando a rua, eu amo essa pessoa. Não, não é nesse sentido, é no sentido de acolhimento, de empatia, né, de olhar o outro como um ser que também está vivendo o seu processo. Então, veja, isso também é autoconhecimento. É impossível você vivenciar esses 5 princípios do reiki, não estar num processo de despertar espiritual e de não estar num processo de autoconhecimento, entende? Então, queridos, o que eu procurei trazer para vocês nessa aula de hoje, nesse bate-papo, né, que eu adorei que vocês estão super interagindo aqui, e é isso, era essa a proposta desse encontro mesmo, é realmente tirar esse olhar místico, esse olhar romântico do despertar espiritual. Porque vamos pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo que a gente pode pegar. Mikao Usui, com muita gratidão, com muita honra, esse homem maravilhoso, que tem uma história incrível, que abdicou de muitas coisas que a maioria de nós não conseguiria abdicar. Ele abriu mão de alimentação, de conforto, de ego, de vaidade, de tudo para passar pelo processo dele. E aí ele passou por esse processo, por esse despertar dele lá quando ele conheceu o reiki, que depois chegou até nós. Joia. Perfeito? Mas o que Mikao Usui fez? Ele fez uma escolha. Mikao Usui fez a escolha de subir no Monte Kurama, ficar 21 dias lá para passar por esse processo. Ele escolheu, entende? Ninguém forçou ele a ir lá. Então lá aconteceu o processo dele, que é um processo que a gente, né, tem uma história que conta isso, tem outra história que conta aquilo, mas lá foi o processo dele, entende? Mas o que acontece com a maioria de nós que não vai ficar 21 dias em cima do monte, jejuando, meditando, orando e passando todos os desafios da carne, né? Da fome, do frio, do calor, de mosquito, de coceira, de pensamentos, de emoções, de uma série de coisas. O que acontece com cada um de nós? É a escolha diária desse processo do despertar.
Muita gente chega e diz assim para mim: "Ai, mestre, eu tô esperando o meu despertar espiritual", ou também, muita gente fala sobre propósito, se quiserem eu posso fazer uma aula só para a gente bater um papo sobre a questão de propósito de vida e tal. Se vocês quiserem esse tema, falem aqui que eu comento mais, né, inclusive sobre o propósito do reiki na sua vida, sobre o propósito de trabalhar com reiki e tudo mais. Mas muitas pessoas me perguntam, né: "Ah, eu estou esperando esse processo de despertar espiritual, o processo do propósito", queridos, é escolha. A gente romantiza esperando que algo aconteça, então fogos de artifício no céu, e aí uma luz desce, e aí a gente tem o despertar espiritual. Não, o despertar é todos os dias, é nas escolhas que você faz, é nas escolhas que você não faz, é na vida que você leva, é no reiki que você aplica, é no reiki que você não aplica. Entende? Tudo são escolhas. Então o nosso despertar está ligado direto com as nossas escolhas e é óbvio, óbvio, que quanto mais nós nos dedicamos a nos conhecer, a estarmos bem em todos os âmbitos, físico, mental, emocional e espiritual, falando energeticamente, mais próximos de sermos pessoas melhores, que é o objetivo de um despertar espiritual. O despertar espiritual é fazer as pessoas serem melhores. É essa a finalidade, entende? Porque todos nós estamos aqui para isso, né? Então, tudo que faz com que nós sejamos pessoas melhores faz parte do nosso despertar, sem a necessidade de algo romântico, de algo místico, e sim com a realidade da vida. Porque senão o que acontece, a gente fica: "Ai, eu tô esperando aqui o meu despertar", e aí você tá esperando algo que não vai acontecer, né, uma coisa muito mística, muito esotérica que de repente não vai acontecer. E às vezes o seu despertar foi justamente, como eu falei no encontro de hoje, lá quando seus filhos nasceram, quando a sua mente foi transformada, quando a sua visão de mundo foi transformada, quando você viu que várias coisas não tinham sentido nenhum e que a vida, a dedicação a essa vida, que é o maior amor da sua vida, aquilo ali faz sentido. O que é isso? É despertar espiritual. É despertar espiritual. Faz sentido isso para vocês, gente? Eu quero saber se faz sentido e eu quero saber se esse encontro de hoje foi valioso, esse bate-papo, que eu nem vi passar a hora, agora eu tô vendo, já deu, já tá dando aqui o tempo da nossa live, tá? Mas é esse processo de despertar. Que lindo, que bom que tá fazendo sentido para vocês. Queridos, eh, foi falado aqui durante o encontro, e eu quero trazer aqui, ai que bom que valeu a pena para vocês. Foi falado aqui durante o encontro, eu prometi, quero trazer para vocês aqui nos comentários, tá. Tenho 2 recadinhos importantes para vocês. Segunda-feira, lá no meu Instagram, @seja.asuacura, tá, às 19h45 horário de Brasília, eu tenho uma novidade para te contar, um segredo, literalmente um segredo para te contar. Eu só vou conseguir contar esse segredo aqui no YouTube na quinta-feira que vem. Então, se você quer saber esse segredo de antemão, esteja comigo segunda, 19h45 lá no Instagram, tá? Que eu vou contar por lá esse segredo. Essa é a primeira coisa que eu tenho para te falar. Segunda coisa, eu vi aqui durante a aula algumas pessoas, várias alunas e alunos falando, né, sobre a sua vivência do Descomplicando Reiki, né, o quanto esse curso é maravilhoso. Eu sou suspeita a falar, mas os meus alunos e alunas estão aqui, falam por mim sempre com muito carinho, muito respeito, do qual eu sou extremamente grata pela sua confiança de ter me escolhido como mestre, e vi que algumas pessoas colocaram aqui que querem entrar na próxima turma, que querem saber mais sobre o treinamento Descomplicando Reiki, e o que acontece? As vagas para esse treinamento estão fechadas, em breve vou ter novidades sobre novas datas para a nova turma do Descomplicando Reiki, mas quem é minha aluna e aluno sabe que as vagas são muito concorridas, tá? Então eu abro as vagas para o treinamento e elas ficam abertas por pouquíssimo tempo. Muitas pessoas ficam de fora, não conseguem garantir as suas vagas, então por isso eu criei uma lista de espera. Se você quer entrar nessa lista de espera para ter mais chances de garantir a sua vaga para a próxima turma, que ainda não tem data, em breve eu vou ter novidades, você precisa entrar nesse link que eu estou colocando aqui nos comentários, tá? Você vai clicar nesse link, vai responder algumas perguntas para eu entender se você tem o perfil do curso, se o curso é para você, e aí eu vou entrar em contato
quando eu estiver próxima de abrir uma nova turma, e aí você ter a chance de fazer parte desse treinamento, tá? Através desse link que eu estou colocando aqui nos comentários para vocês. Se você está assistindo o replay dessa aula, é só olhar o box de informações que eu vou colocar o link aqui também. Joia? Obrigada, gente. Eu quero agradecer. Vem aí, a Sandra, vem aí mais uma turma do DR. Vem aí mais uma turma do DR, tá, gente? Em breve, novidades com muita alegria para fazer ainda, para fazer parte do despertar espiritual de ainda mais reikianas e reikianos. Já tenho milhares de alunos em mais de 28 países, mas o trabalho está só começando. O trabalho está só começando. Tem um mundo inteiro de reikianas e reikianos para desbravar, transformar e descomplicar o reiki. Então, se você quer fazer parte desse treinamento futuramente, quando abrir uma nova turma, esteja na lista de espera, esteja lá, tá? Você não vai se arrepender. Queridos e queridas, eu quero agradecer, em primeiro lugar, por tantas palavras de carinho que eu recebi aqui nos comentários, vocês sempre respeitosos, amorosos, carinhosos comigo, obrigada por isso. Quero agradecer por tantos comentários contando experiências do processo de despertar de vocês. Isso é maravilhoso, maravilhoso, porque mostra que nós somos pessoas iguais, que estamos todos aqui nos nossos processos, cada um vivendo os seus desafios. E é isso, que bom ter esse grupo aqui para a gente poder partilhar nessas coisas que muitas vezes a gente não consegue conversar com outras pessoas, já percebeu? Se a pessoa não está passando pelo despertar dela, a gente não consegue ter muito papo assim com outras pessoas. E que bom estar aqui num grupo de pessoas que estão vivenciando as mesmas coisas. Se você gostou desse encontro, já anota na agenda. Toda quinta, 20 horas, eu estou por aqui. Os temas sempre têm vínculo com o reiki e sempre falando sobre a prática do reiki. Hoje a gente falou sobre esse processo de despertar e que tem vínculo totalmente com as nossas aplicações de reiki. Quero te encontrar aqui na quinta-feira que vem, com muita alegria. Desejo um final de semana excelente, cheio de saúde, cheio de boas energias e espero te encontrar bem aqui na quinta-feira que vem. Então, um beijo grande no coração de cada um e nos vemos quinta que vem. Tchau, tchau!